Fala aí, meu povo! Boa véspera de final para vocês de Flamengo e de Paris Saint-Germain. Esse vídeo eu vou falar algo que não é muita novidade para quem já me acompanhou em outros lugares, porque é uma opinião que eu já disse algumas vezes, já disse aqui no canal, já disse na TNT, eu fui recentemente no Charla também e falei lá sobre isso, que é a capacidade de um time brasileiro, hoje, de um bom time brasileiro como é o Flamengo, de enfrentar um bom time europeu. A gente teve na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? Algumas vitórias dos brasileiros sobre os europeus que não me surpreenderam e derrotas que também não me surpreenderam, porque, no geral, eu acho que tirando os superclubes da Europa, os bons times brasileiros hoje podem jogar e fazer bons jogos e ganhar com méritos de bons times europeus. Eu acho que tirando a dupla da Espanha, Barcelona e Real Madrid, tirando o Paris Saint-Germain, o Bayern, e alguns times ingleses, o Arsenal essa temporada não, o Liverpool, o Manchester City, tirando esses, dá para ter jogo contra os bons times europeus. Eu acho que não dá para ser favorito, mas acho que dá para ter jogo. Dá para ganhar do Borussia Dortmund, dá para ganhar do Atlético de Madrid, dá para ganhar, não sei, do Atlético de Bilbao, dá para ganhar do Tottenham, do Manchester United, desse Liverpool. Acho que dá para jogar bem contra esses times. Contra os super times, eu acho que a coisa já muda um pouco de figura. Contra os super times é muito difícil. Não entram nunca como favoritos os brasileiros. Vai me surpreender se ganhar, mas eu acho que a surpresa é menor se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain do que em outros anos. Por exemplo, quando chegou Manchester City e Fluminense, para mim seria uma surpresa muito maior se o Fluminense se tivesse vencido o Manchester City, e não me surpreendeu 4-0, porque a gente pegou o Manchester City muito bem, contra o Fluminense, que estava bem, que ganhou a Libertadores, que estava animado, mas que não era o melhor time do Brasil, por exemplo, né? Um sistema de Copa é diferente de um sistema de pontos corridos. O Flamengo mostrou esse ano que é o melhor time da América e também é o melhor time do Brasil. Sem nenhum asterisco, foi campeão brasileiro com melhor ataque, com melhor defesa, com menos derrotas, ganhando os 2 confrontos diretos contra o Palmeiras. Então, o Flamengo mostrou com muita justiça que é um time muito completo, que ataca bem, que defende bem, que ganha os jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Quando o Botafogo chegou no ano passado, também acho que era diferente. O Botafogo chegou morto para jogar porque 72 horas antes, ou menos do que isso, 60 horas antes, estava tendo que vencer o São Paulo para ser campeão brasileiro. E em 2022, quando chega o Flamengo, e em 2021, quando chega o Palmeiras, aí eu acho que são Palmeiras contra o Chelsea especialmente, não era um super Chelsea, aquele Chelsea que ganhou a Liga dos Campeões, mas o Palmeiras também não é um time, e não era um time naquele momento, propositivo, capaz de enfrentar o Chelsea. Acho que fez o jogo dele, Palmeiras, e enfrentou e foi para a prorrogação, mas que não era capaz de surpreender fazendo outra coisa. Mais ou menos o que se deu ali no Palmeiras e Chelsea, acho que é normal que aconteça no Flamengo contra a PSG. Jogo apertado, quem sabe uma prorrogação. Enfim, o Flamengo e o Al Hilal me surpreendeu, né? Que o Flamengo tenha perdido do Al Hilal e não tenha chegado à final, por mais que o Al Hilal seja um bom time, um time endinheirado e tal. Eu acho que dá para ganhar do Paris Saint-Germain, que não é favorito. Tem algo que é o momento do Paris Saint-Germain, que ajuda. Não é um bom momento, não é um super momento do Paris Saint-Germain, como a gente já viu em 2025, de janeiro até o meio do ano, era um super PSG. E agora a gente não vê um super PSG, e porque não precisa ser um super PSG. Paris Saint-Germain sabe que ele precisa acelerar as coisas a partir de fevereiro do mata-mata da Liga dos Campeões. No campeonato francês hoje não é o líder, mas dá para ir tocando o campeonato francês, tem um ponto menos do que o Lens e tal, vai acabar tropeçando o Lens e o Paris Saint-Germain pode chegar. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tropeços, 1/3 do campeonato, tropeçou 5 de 16 o PSG no campeonato francês, e eu acho que isso dá boa perspectiva para o Flamengo. De um time que não teve férias, que acabou o Mundial de Clubes e 15 dias depois, ou 10 dias depois, estava jogando a Supercopa da Europa e estava começando o campeonato francês. Fisicamente, talvez sejam times em momentos equiparados, talvez, mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem motivos para estar mais cansado do que o Flamengo nesse momento da temporada, por incrível que pareça, com 76 jogos do Flamengo, dá para imaginar e argumentar que pelo menos fisicamente estão iguais. Não é um super PSG, é um Flamengo que estuda muito bem os adversários e que terá muito mais bem estudado o Paris Saint-Germain do que o Paris Saint-Germain tem estudado o Flamengo. Não que o Luiz Henrique seja um técnico displicente, muito pelo contrário. Mas é claro que a cada meio de semana que joga o Paris Saint-Germain na Champions, a gente está de olho no que está fazendo o Paris Saint-Germain e certamente, comissão técnica e jogadores do Flamengo estão de olho. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain não está de olho no que o Flamengo está fazendo. Vão estudar o Flamengo como um adversário pontual e não como um adversário especial, que eu tenho certeza que é isso que o Flamengo está fazendo.
estudando Paris Saint-Germain de forma mais especial. Eu vou começar pela questão física e por que eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais motivos para estar cansado. O Paris Saint-Germain já fez mais de 60 jogos na temporada, em 2025, aliás, de janeiro até dezembro, são mais de 60 jogos do PSG, são 76 jogos do Flamengo. Tem estadual. Ah, mas no campeonato francês o Paris Saint-Germain é muito melhor do que os outros. Mas assim, comparando o campeonato nacional e nacional, tem um campeonato estadual, o Flamengo joga contra times que nem divisão tem no campeonato estadual e pode ali tirar titulares de campo, ou esses titulares não precisam jogar o máximo que eles podem no campeonato estadual, então dá uma diminuída. E o Paris Saint-Germain vem de mais de 60 jogos em 2025, arrastando a temporada passada, né? Esses caras estão há 1 ano e meio sem férias. Tiveram ali uma semana praticamente no meio do ano, mas é 1 ano e meio sem férias dos jogadores do Paris Saint-Germain. Os jogadores do Flamengo não estão há 1 ano e meio sem férias. O calendário é perverso para todo mundo, mas eu acho que às vezes, se a gente está um pouco mais distraído, parece que chega no final do ano, como o nosso calendário que começou em janeiro, em dezembro, o Flamengo tem toda a razão de estar fisicamente muito cansado, e parece que o europeu teve ali 1 mês de férias, mais a pré-temporada, e só começou a esquentar os motores em agosto para chegar muito mais descansado no final do ano. Muitas vezes isso acontece. Com o Mundial de Clubes, e antes teve Nations League para boa parte desses jogadores, né, porque tem muitos espanhóis, portugueses e franceses no time do Paris Saint-Germain, boa parte desses caras não teve descanso antes do Mundial e não teve descanso pós-Mundial também. Essa questão física, se a gente for olhar, tem jogador do Paris Saint-Germain com mais de 60 jogos na temporada, só por clubes. Do Flamengo tem jogadores também com mais de 60 jogos. O Arrascaeta, se eu não me engano, tem 67 jogos, é um dos que mais jogou. O Luiz Araújo e o Rossi têm 67 jogos, o Arrascaeta tem 63, Léo Pereira 62, Bruno Henrique 60 jogos na temporada. Dos dois lados tem muitos jogadores assim, né, de 50 jogos para cima. Eu acho que aqui tem que somar que o Paris Saint-Germain, além de 2025, vinha jogando também em 2024, para a gente entender que é normal que o Flamengo esteja fisicamente cansado, mas que o Paris Saint-Germain também está. Só que a temporada do Flamengo vai acabar, vai ter uns dias de férias, poucos dias de férias, muito menos do que deveria ser. Vai começar depois um campeonato estadual para em 28 de janeiro, daqui a 1 mês e meio quase, começar o Campeonato Brasileiro, e aí sim o Flamengo vai ter que começar com tudo a sua temporada. Então, pela questão física, eu acho que estão igualados, que o Paris Saint-Germain não tem uma vantagem física sobre o Flamengo, mas eu acho que não é um super PSG, porque o Paris Saint-Germain sabe que fisicamente ele precisa estar bem daqui a pouco e não agora. Então o Luiz Henrique vem rodando o elenco, tem muitas lesões esse início de temporada, isso faz com que não seja um super Paris Saint-Germain. Peguei aqui um pouco de 2024-25 versus 25-26 para vocês verem algumas diferenças do Paris Saint-Germain da temporada passada para o PSG dessa temporada. Médias de gols marcados era 2.6, agora é 2.4, média de gols sofridos era 0.9, agora é 1.05. Faz menos gols, sofre mais gols, mas ainda assim é uma ótima média de gols marcados de 2.4 e é uma boa média de gols sofridos de 1.05. Comparando só o campeonato francês com o campeonato francês, chutava mais na temporada passada, 18.7 contra 17.7, um chute a mais por jogo. Posse de bola é mais ou menos a mesma coisa, tinha 68,6% de posse de bola, agora tem 69,9%. Precisão de passes tinha 91,2, agora tem 91,7. O Paris Saint-Germain tem a maior posse de bola em média e o maior percentual de acerto de passes da temporada europeia, das grandes ligas europeias até aqui. O que me chama a atenção são os tropeços no campeonato francês. Perdeu do Olympique de Marselha 1-0, tinha 8 titulares em campo. Esse jogo aqui foi o jogo do dia da premiação da Bola de Ouro, não tinha Dembélé, o Hakimi jogou no ataque. 8 titulares que eu trago são jogadores que devem ser titulares contra o Flamengo, tá? Empate contra o Lille com 4 titulares, empate com o Strasbourg 3-3 com 4 titulares, empate com o Lorient 1-1 com 7 titulares e derrota para o Mônaco 1-0 com 7 titulares. Eu não estou considerando Dembélé e Marquinhos possíveis titulares, embora eu saiba que eles possam jogar a partida de amanhã, mas é simplesmente porque como não jogaram o último, são dúvidas, tem toda essa questão, eu imagino que o Luiz Henrique possa preservar esses caras. Então estou considerando aqui o time do Paris Saint-Germain que deve jogar contra o Flamengo com Chevalier, Zaïre-Emery, Pátio, Zabarni e Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves, Désiré Doué, Kvaratskhelia e Barcola. É esse o time que eu estou considerando, então esses titulares que eu trouxe aqui são esses jogadores que estavam nessas partidas. Então são 5 tropeços,
alguns deles com boa parte dos titulares em campo. E além disso, ainda venceu o Nice por 1-0 com gol aos 50 do segundo tempo, tinha 9 titulares em campo, e venceu o Lyon por 3-2 com 8 titulares em campo. São 7 jogos dos 16 do campeonato francês que o Paris Saint-Germain ou tropeçou ou foi ganhar, literalmente na última bola do jogo. É metade dos jogos praticamente contra adversários. Tudo bem que aqui tem Lille, tem Lyon, tem o Olympique de Marseille, tem o Mônaco, mas contra times que são piores que o Paris Saint-Germain. Alguns são muito piores, né? Lorient, o Strasbourg, que é um híbrido, porque é uma quase filial do Chelsea. Mas tem aqui adversários mais fracos e que o Paris Saint-Germain tropeçou, ou quase tropeçou, e aqui tem metade do campeonato quase. Ou seja, na sua liga doméstica, que o Paris Saint-Germain não está totalmente mobilizado como ele está na Champions, o time em metade dos jogos pelo menos teve dificuldade. Metade, 7-16, vai 40% dos jogos o Paris Saint-Germain teve dificuldades. Então se chegar para jogar contra o Flamengo como um jogo de campeonato francês, dá e muito para o Flamengo levar a melhor sobre o Paris Saint-Germain, tá? Porque se perde de Mônaco, se empata com Lorient, se empata com Strasbourg, se empata com Lille, se perde o Olympique de Marseille, o Flamengo é melhor do que esses times. O Flamengo é melhor que o Olympique de Marseille, do Igor Paixão, do Mason Greenwood, é melhor do que o Olympique de Marseille, pelo menos na minha visão é melhor. Venceu o Nice e venceu o Lyon na última bola do jogo. Mas o Flamengo é melhor que esses times? É melhor do que esses times o Flamengo. Então se jogar como um jogo de campeonato francês, dá para o Flamengo levar. Na Liga dos Campeões são 6 jogos, 4 vitórias e 2 tropeços. Perdeu do Bayern de Munique, acho que era a grande prova da temporada, era o Bayern e o Barcelona. Contra o Barcelona, um esqueleto de Paris Saint-Germain se deu bem. Ótimo jogo do Paris Saint-Germain aquele dia, diz muito sobre o Barcelona também, que quem acompanha aqui o canal sabe. E contra o Bayern, eu fiz um vídeo aqui, eu vou tentar deixar o card aqui para vocês, se quiserem ver como que o Bayern pegou o Paris Saint-Germain na principal prova da temporada. Basicamente, fogo contra fogo, intensidade contra intensidade. A chave do futebol hoje em dia é como você sair de uma pressão. O Bayern de Munique evitou que o Paris Saint-Germain saísse. E como você sai da pressão do adversário, o Bayern de Munique saiu muito bem. E o que o Bayern fez muito bem foi uma marcação quase que individual do Kimmich em cima do Vitinha. É muito importante marcar o Vitinha, muito importante. Ele é um ótimo meio-campista, um dos melhores da temporada passada do futebol mundial, e que essa temporada eu acho que ele tá melhor ainda, tá? Acho que ele deu um passo à frente, tá participando de mais gols, tá participando de mais ações ofensivas. Eu acho que o Vitinha tá ainda melhor do que na temporada passada, quando para mim, injustamente, ele ficou entre os 3 melhores do mundo. O Vitinha não foi melhor do que o Rafinha, e na minha opinião, na temporada passada ele não foi melhor do que o Pedri. Mas enfim, tem que marcar o Vitinha individualmente, tem que ter um jogador colado nele o tempo inteiro para que toda a movimentação que faz o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain faz movimentações muito interessantes na frente, que essas movimentações surtam menos efeito. Tem o conceito do falso 9, né? Que é um jogador que fica como camisa 9, o Dembélé tem feito isso muito bem, e ele volta, quando vai receber a bola, para o setor de meio campo. Ele gera dúvida no zagueiro, vou com ele ou não vou? Porque se o zagueiro vem com esse falso 9 para o círculo central para receber a bola, por exemplo, ele abre um espaço muito grande que os outros caras de ataque podem aproveitar. Se o zagueiro não acompanha o falso 9, você tem um meio-campista a mais contra o adversário, você vai construir com muito mais liberdade, porque você vai ter um jogador livre. Só que o Paris Saint-Germain, além de utilizar um falso 9, eu acho que ele utiliza falsos pontas também. Porque muitas vezes os pontas recuam para que ou meio-campistas ou os laterais, Nuno Mendes é um canhão de força, velocidade de condução de bola. Se tivesse o Hakimi na direita também, mas o Zaïre Emery tem as mesmas características ou características parecidas, de quando um ponta volta, se volta Barcola, se volta Kvaratskhelia, para atrair o lateral com ele, alguém vai ocupar aquele espaço. O Fabian Ruiz, para mim, é um craque invisível desse Paris Saint-Germain. Ele está sempre ocupando o espaço que alguém deixou. Muitas vezes nem para receber bola, mas para fixar um marcador ali e alguém vai aproveitar espaço do Fabian Ruiz contra o Arsenal, o gol no Emirates, o gol do Dembélé da vitória por 1-0, o Fabian Ruiz faz isso muito bem. Quando o Dembélé volta no meio campo para receber a bola, o Fabian Ruiz ocupa a posição de centroavante, ocupa os zagueiros do Arsenal para o Dembélé chegar de segunda linha, finalizando. Tem que ficar muito atento. Um dos tropeços do Paris Saint-Germain foi contra esse Bayern de Munique, o outro foi contra o Atlético de Bilbao na semana passada, de um time Paris Saint-Germain que não está conseguindo ter a mesma pegada do ano anterior. Eu já expliquei aqui que a intenção é ter essa pegada toda a partir de fevereiro. Dentro de tudo isso, como que eu acho que o Flamengo deve jogar? No ataque, eu acho que é interessante que tenha pontas muito laica,
Samuel Lino acho que vai ser muito importante nesse jogo. E pela direita, acho que se for Luiz Araújo, pode ser Carrascal, pode ser Gonçalo Plata. Jogador que aguente ir e vir o tempo inteiro também. E aí eu acho que menos o Carrascal, mais os outros dois. Na frente eu acho a opção do Bruno Henrique interessante, por mais que ele não tenha mais a velocidade de antes. Eu acho que vai ser muito importante, como o Paris Saint-Germain sobe muito para pressionar, jogar em velocidade, e aí que esse passe chegue, né? O que o Paris Saint-Germain vai tentar fazer é que o Flamengo ou erre na saída tentando passes, ou que dê chutão. É conseguir ter liberdade para que não seja um chutão, que seja um lançamento. O chutão sai de qualquer jeito, o lançamento sai onde você quer, no tempo que você quer. O tempo é muito importante no futebol, né? Então que o passe saia quando você quer, vai em função de como é que você vai sair da pressão do adversário. É muito difícil sair da pressão do Paris Saint-Germain. É um time com 70% de posse de bola, com 92% de acerto de passes, e que quando começa o jogo, ele dá a bola para o adversário, porque ele adora ter a bola, mas ele também adora, e adora mais ainda, te pressionar quando você tem a bola. Então é um adversário muito difícil, mas que não está no seu melhor momento, mas que não está tão mobilizado como o Flamengo, e que, nessa temporada, vem encontrando dificuldades ou de se motivar, ou de estar fisicamente bem, para jogos que ele não está assim tão mobilizado. Vamos ver se vai estar assim tão mobilizado como contra o Flamengo. Eu acho que sim estará, mas não tem uma operação mundial, como eu vi que alguns jornalistas, ou que assim, que publicamente se está tentando parecer, né? Que o Paris Saint-Germain está com medo do Flamengo, que o Luiz Henrique poupou no final de semana pensando no Flamengo. Eu acho que pensou no Flamengo. Mas o Luiz Henrique vem poupando durante a temporada em vários outros jogos. O Paris Saint-Germain respeita o Flamengo, o Luiz Henrique é óbvio que respeita o Flamengo, mas esse jogo é evidente também, meu povo, que não é encarado como um PSG Inter de Milão, como um PSG Barcelona, como um PSG Arsenal, como foi da temporada passada. O próprio Felipe Luiz sabe disso, então a gente não precisa se enganar para aumentar algo que já é grandioso demais. Se o Flamengo ganhar de um Paris Saint-Germain menos mobilizado do que o Paris Saint-Germain está nos seus grandes jogos, não diminui o mérito do Flamengo. O torcedor do Flamengo hoje parece que ele quer ganhar e que o adversário dê a mesma importância que ele dá para as coisas, né? Porque senão parece que é tirar mérito do Flamengo. Assim, não é tirar mérito. É um fato, e o fato é esse. O Paris Saint-Germain não se mobiliza para o Mundial como se mobiliza para um jogo de Liga dos Campeões. Ponto final. Eu acho que vai se mobilizar mais para o Mundial do que se mobiliza para um jogo de campeonato francês. Caso não faça isso, o Flamengo tem ótimas chances, é só pegar aqui o que eu falei dos jogos do campeonato francês. O Prime do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain de maio do ano passado contra o Prime do Flamengo, eu acho que não dá jogo. Eu acho que o normal é que o Paris Saint-Germain vença, como é normal que o Paris Saint-Germain vença quase todos os adversários que ele pegar pela frente. Não Prime do Paris Saint-Germain contra um Flamengo que também não está no seu melhor nesse momento, mas que ainda assim tem as suas armas, eu acho que pode dar jogo. Para mim o Paris Saint-Germain é favorito. Se tiver uma goleada do Paris Saint-Germain, me surpreende. Se tiver uma vitória do Flamengo, não me surpreende. É mais ou menos isso que eu acho do jogo. Que vocês aproveitem, que vença o melhor. E se você puder deixar um like aqui e se inscrever no canal, eu também agradeço bastante. Valeu, gente. Até mais, hein? Tchau, tchau.